Querido, abra sua Bíblia comigo, lá em Atos capítulo 4. Quero ler com os irmãos do versículo de número 1 até o versículo de número 21. Atos capítulo 4, dos versículos 1 a 21. O texto diz assim: Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Vamos orar, queridos. Santo Deus, nós estamos na sua casa, Pai, como teu povo, todos prontos para ouvir a tua palavra. Eu peço que nesse tempo o Senhor me use, Pai, como um arauto, como aquele que trará, sem mudar qualquer sinal, Pai, a tua palavra ao coração do teu povo aqui reunido. Que no nome de Jesus, cada um de nós sejamos edificados pelo poder do Espírito Santo de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, queridos, para muitos pode ser considerado um quinto evangelho escrito por Lucas. Para outros, Atos dos Apóstolos não deveria ter este título, mas um título melhor: Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos. Dentre essas definições, nós precisamos entender que este livro histórico se propõe a nos apresentar o que aconteceu a partir do momento que o nosso Senhor Jesus subiu aos céus e enviou o seu Santo Espírito para que, a partir dele, nós fôssemos cheios desse poder que foi emanado do próprio Deus, ou seja, o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus que opera em nós. Aqui no capítulo 4, nós precisamos entender o contexto no qual essa história está sendo narrada a nós. Pedro e João, eles estão diante do sinédrio. Aqui nós observamos que todas as autoridades constituídas por homens estavam diante de Pedro e João. Eles haviam sido encarcerados por conta do milagre que eles haviam feito, retratado no capítulo 3, e agora eles estão diante desse sinédrio. Antes disso, eles ficaram presos durante um dia, provavelmente
porque este milagre aconteceu ao final do dia anterior. Então eles passaram a noite presos e no outro dia eles estão diante do sinédrio. Perceba que o autor deste livro é Lucas, um médico, alguém que tem todo o desejo de apresentar a nós as minúcias dos acontecimentos. Os fatos narrados por Lucas, eles são muito característicos. Por exemplo, você percebe que ele se propõe a apresentar a cada um de nós, cada uma das pessoas que estavam diante dos apóstolos. Ele fala que os saduceus estavam lá, os sacerdotes, o capitão do templo. Depois ele fala que o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, estavam diante dele. Por que Lucas é tão preciso em apresentar cada um desses nomes? Para que nós entendamos que aqui está acontecendo um dos maiores embates de todo mundo. Não foi como ontem o embate que nós tivemos entre o Bambam e o Popó, mas nós estamos aqui diante de um embate daquilo que é eterno, diante daquilo que é efêmero, de homens de Deus, cheios do poder do Espírito Santo, diante de todas as autoridades instituídas e levantadas pelos próprios homens. É diante deste tribunal que nós estamos, e por isso então Lucas faz como um papel, um plano de fundo, para que nós entendamos o que está constituindo este tribunal. E a partir disso então, queridos, eu quero conversar com os irmãos, a partir da verdade que o texto bíblico nos apresenta, sobre esse embate, daquilo que é eterno, contra o efêmero. Em primeiro lugar, o texto nos mostra que a autoridade de Deus está sendo confrontada pela autoridade dos homens. Versículos 1 a 7, o texto diz: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes. Um parênteses aqui, irmãos. Todos esses homens narrados aqui por Lucas, eles tinham uma coisa em comum: eles faziam parte do povo de Deus. Perceba que não participa desse julgamento os romanos, por exemplo, mas aqui o texto nos apresenta que eram todos homens religiosos, homens que se apresentavam como aqueles que davam continuidade ao Israel de Deus do Antigo Testamento. E o texto continua falando, o capitão do templo, quem era esse? Era o responsável pela ordem do templo. Então qualquer confusão, qualquer coisa que fosse diferente do normal, eles tinham o poder de trazer a ordem, era como se fosse uma polícia do templo. Outro nome narrado aqui são o grupo dos saduceus. Quem eram esses? Um grupo também que surgiu provavelmente ali no período intertestamentário, do povo de Israel, que eram conhecidos como aristocratas muito ricos. Então aquele grupo que tinha uma influência e uma relevância muito grande dentro daquele contexto. Eles eram extremamente políticos, o relacionamento deles com os romanos era muito próximo. Vemos também que depois, no outro dia, são chamados outros homens. Versículo de número 5 diz assim: as autoridades, os anciãos, os escribas. Agora a ideia de que outros daquele mesmo grupo se juntaram, anciãos, aqueles que provavelmente faziam parte também de outras tribos ali dentro dos judeus, os escribas, os mestres da lei, o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Então, literalmente, esse tribunal, o sinédrio está montado. Aqueles homens que estavam prontos para julgar e condenar os apóstolos de Jesus Cristo. Mas o que nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo aqui? Estes homens, por maior que fosse a sua patente dentre os homens, eles eram autoridades humanas e nunca passaram disso. Eram homens que foram escolhidos pelos próprios homens, talvez pelas suas aptidões, pelas suas habilidades, pela sua influência política entre eles, mas que foram levantados pelos próprios homens. Do outro lado, nós vemos aqueles que tinham uma autoridade que foi dada pelo próprio Deus. Nós precisamos entender, queridos, que esse mesmo embate não se resume a apenas esse acontecimento histórico, mas nós vemos isso acontecendo ainda nos nossos dias, quando nós percebemos homens e mulheres de Deus sendo levantados para viverem uma vida de modo a testemunhar o poder de Deus entre as nações, mas que por viver dessa maneira, a todo instante e a todo momento, sofrem represálias, perseguições e grandes lutas. Ou não é assim com você? Quando nós, diante da nossa cultura,
nos levantamos e dizemos que nós professamos ser Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador, e vivemos de tal modo, a tua vida continua a mesma? Nós somos apoiados por todo este mundo quando nós falamos que nós morremos para nós mesmos para viver a vida de Jesus? Nós recebemos o apoio quando nós olhamos para aqueles que estão acima de nós e dizemos: eu não vou me misturar, eu não vou fazer parte desse conluio, a minha vida foi resgatada por Jesus. O que acontece quando você se posiciona de tal modo? Nós somos sempre e devemos sempre ser perseguidos pelo amor que nós temos a Jesus Cristo. Não há como nós fugirmos dessa perseguição, a menos que nós não nos posicionemos de tal modo, a menos que nós nos pareçamos mais com autoridades dos homens, do que com a autoridade que o Senhor Deus deu a cada um daqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, nos falando sobre essa autoridade que nos foi dada, ele fala que Jesus, ele não tem apenas a autoridade como um guarda tem, mas essa autoridade, ela detém também sobre si o poder que é acompanhado do próprio Deus. A figura que o pastor Hernandes usa é de um guarda de 60 quilos, ao final de uma ladeira, erguendo a sua mão contra um ônibus de 30 toneladas vindo contra ele. Aquele caminhão, por mais potência e poder que ele tenha, ele precisa se submeter à autoridade daquele guarda magrinho, erguendo a sua mão. Queridos irmãos, nós somos aqueles que recebemos deste poder e desta autoridade. Pedro e João, eles estão diante deste tribunal, mas é muito interessante nós observarmos como eles se posicionam diante desse. Por quê? Estes mesmos homens, principalmente Pedro, quando confrontado sobre o fato dele seguir a Jesus Cristo em episódios anteriores, ele foge, ele nega o Senhor Jesus. Mas agora o que ele faz? Ele está pronto para enfrentar toda e qualquer consequência por amor do seu Senhor Jesus. Como isso reflete no seu coração? Pelo que nós temos vivido? Em quem nós temos feito as nossas escolhas? Por amor de quem nós temos nos posicionado? Será que muitas vezes por amor de nós mesmos? Com medo do que as pessoas falarão de nós a partir da maneira como nós nos comportemos? Ou a partir daquilo que nós falaremos? Ou a partir de como viveremos? Como Charles Spurgeon dizia: você espera ser aplaudido em um mundo onde o seu Senhor foi crucificado? Queridos irmãos, nós somos chamados a entender que essa mesma autoridade que repousava em Pedro e João, que os capacitou para se colocarem diante de todo um sinédrio, diante da alta cúpula religiosa judaica, aqueles homens se levantam, porque eles eram cheios da autoridade do Senhor e do poder de Deus. E quando nós colocamos a autoridade humana, e do outro lado o poder de Deus, o resultado sempre será um: a glória de Deus será manifesta, o poder de Deus será manifesto, e o Senhor será glorificado. O nosso Senhor nunca perderá qualquer batalha, nunca. Não há chance alguma desses embates entre forças humanas em relação à força eterna, entre aquilo que é efêmero com aquilo que é eterno, do nosso Senhor perder. Nunca isso acontecerá. Mas pastor, eu posso morrer por isso, e nisso nós glorificaremos o nosso Senhor. Nós poderemos ser perseguidos, perder o nosso emprego, e nisso nós testemunharemos do maior poder de todos. Nós precisamos entender que Pedro e João estavam prontos para toda e qualquer consequência. Diante do tribunal humano, eles confiavam no juiz eterno. Diante dos melhores e mais eloquentes homens constituídos dentre os homens, eles confiavam no poder do Espírito Santo de Deus. E este é o nosso segundo ponto, irmãos. Se em primeiro lugar nós vemos a autoridade de Deus versus a autoridade dos homens, nós vemos um outro embate, mas agora entre o poder do Espírito versus a eloquência humana. Versículo 8 a 12, o texto diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Perceba que é Lucas quem está escrevendo, um médico, extremamente preciso nas escolhas das suas palavras. E o que ele destaca? Que Pedro agora, cheio do Espírito Santo de Deus, lhes disse: autoridades do povo e anciãos,
visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Pedro e João, eles poderiam ter se submetido àquele tribunal. Pedro falando para João: João, chega aqui, acho que vai dar ruim para nós aqui. Sabe o que aconteceu com o nosso mestre, né? Diante desse mesmo sinédrio, ele foi condenado e crucificado. Vamos ficar quietinho? Vamos falar o que aconteceu? Mas o que eles fazem, irmãos? Eles se levantam e pregam a mensagem de Jesus. Para os saduceus, a doutrina da ressurreição era uma das maiores heresias. Para os fariseus, falar que Jesus Cristo era o Messias aguardado era uma das maiores afrontas. Pedro e João, eles se levantam diante daquele tribunal humano e eles repreendem e eles confrontam toda a verdade humana. Eles dizem que estavam pregando sobre a ressurreição contra os saduceus. Eles falam que Jesus, a quem eles, o sinédrio, crucificou. Perceba, irmãos, em nenhum momento eles se preocupam em vamos alisar aqui os nossos contemporâneos aqui para que tudo fique resolvido. Em nenhum momento eles fazem isso. Eles continuam firmes porque eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Deus que dá a visão é o Deus que nos capacita com a provisão. O texto nos mostra quem era Pedro e João, homens iletrados e incultos. O termo no grego para incultos é idiotai. Não preciso dizer qual palavra, isso veio lá na frente, né? Mas eram homens considerados entre os menores diante daquele sinédrio. Os mestres da lei estavam lá. Homens de uma eloquência absurda, homens que cresceram dentro de uma escola grega. E aqui nós vemos um pescador, homens simples e letrados, pregando que Jesus Cristo é o Senhor e não há salvação em nenhum outro nome. Quem que colocou Pedro e João diante do sinédrio? Foi porque eles estavam causando um tumulto? Mas foi o próprio Deus. Lucas, em Atos dos Apóstolos, ele faz os highlights de todos os acontecimentos da igreja primitiva, e nós observamos que esse aqui é um. Foi o próprio Deus que conduziu Pedro e João para que eles confrontassem todo aquele sistema religioso. O Deus que os enviou é o Deus que vai suprir todas as necessidades. Se eles eram incultos, se eles eram idiotas, o Espírito Santo faz deles os homens mais eloquentes, os homens mais capacitados. Por outro lado, aqueles que eram tidos como os mais respeitáveis, os mais inteligentes, os doutores da lei, esses se tornam nada perto daquilo que é eterno. O efêmero mais uma vez perde perto daquilo que é eterno. Nunca se esqueça disso. O Deus que nos envia é o Deus que nos sustenta diante desses embates. Lá em Ponta Grossa, nós começamos nesse ano um projeto de plantação. A Igreja Presbiteriana dos Lagos, se Deus quiser, em janeiro, estará sendo, os seus trabalhos darão início lá na cidade de Ponta Grossa. E Deus tem feito maravilhas, irmãos, para não dizer milagres. Coisas extraordinárias têm acontecido entre nós. Quando eu saí daqui, voltei para Ponta Grossa, eu tenho um primo meu que é dono de uma imobiliária, e eu falei para ele assim: Guilherme, preciso que você encontre um terreno para mim. Nessas proporções, eu quero construir uma igreja aqui um dia, não sei quando, mas eu quero. A minha fala com o meu conselho lá de Ponta Grossa foi que eu ficaria 5 anos, esse 5º ano termina em 2025, sabe o que aconteceu? Passados 2 anos, meu primo me liga: Léo, achei um terreno aqui, nas proporções que você me pediu, 3.200 metros quadrados, muito próximo da região onde você me pediu, por R$350 mil. O que você acha? Guilherme, eu vou comprar. Não tinha ido nem para nenhuma imobiliária dele. Então beleza, marcou minha conversa com o proprietário do terreno. Eu fui conversar com ele, ele falou assim: eu não aceito nada, eu quero só dinheiro. Isso porque nós tínhamos um terreno lá na nossa cidade. Beleza, o que você precisa de entrada para segurar o terreno para mim até março pelo menos? Se você me der 50 mil, eu seguro para você até março. Eu tinha 50 mil? Não tinha, óbvio que eu não tinha. Mas eu vim de uma escola que fala assim: Deus dará para nós a provisão, né?
Eu falei assim, agora eu vou ver se o pastor Amaury está certo ou não, né? Vamos ver, vamos ver. Eu falei isso para minha esposa, Clarice, Léo, você está louco? Como que a gente vai levantar 50 mil reais? Irmãos, na outra semana, adivinha o que aconteceu? Um irmão da nossa igreja, de uma maneira voluntária, chegou para mim e falou, pastor, está aqui, ó, 50 mil reais. Eu já louvei a Deus, isso é milagre, irmãos. Eu não pedi dinheiro para ninguém, isso era a visão do Senhor. Só que depois que isso acontece, o que você precisa fazer? Você precisa pagar a escritura, ITBI na prefeitura, o cartório, certo? E tudo com porcentagem com base no valor, né? Então mais 20 mil reais. Só que os boletos foram emitidos na terça para pagar na sexta. Terça-feira eu almoçando, Clarice almoçando, eu falei, amor, sexta-feira a gente precisa levantar 20 mil reais. Adivinha o que aconteceu sexta-feira? Vários irmãos agora, não foram um, de outras igrejas inclusive, ofertaram. Eu precisei complementar com 400 reais, para que a gente fechasse 20 mil reais. Nesse mesmo momento, queridos, um presbítero vindo lá de Castro, ele é gerente da Sanepar, é o responsável pelo sistema de saneamento básico lá da nossa cidade. E aí ele me falou assim para mim, pastor, eu estou indo me mudando para Ponta Grossa, nós vamos construir uma escola, isso porque eu chamei ele para fazer o estudo do solo, para ver se a gente poderia construir, levantar edificações nesse terreno. Pastor, eu gostei tanto do teu projeto, que eu quero estar com vocês. Eu vou dar todo o projeto para vocês, a topografia, tudo aquilo que precisa da parte estrutural. Bênção, milagre, já tenho o primeiro presbítero na igreja. Irmãos, eu estou falando de 2 meses que tudo isso aconteceu, tá? Aí o Joel fez lá a topografia, e nós descobrimos que o rapaz que vendeu o terreno para nós mentiu, porque o terreno não tinha 3.200 metros, mas ele tinha 4.300 metros. Irmãos, isso é milagre, isso é bênção do nosso Senhor. Descobrimos que ao lado do nosso terreno tem uma nascente. Estamos fazendo estudo para ver se podemos usar apenas para uso exterior ou até para consumo, água transparente. Descobrimos que possivelmente vamos ganhar um barracão no valor de 200 mil reais. Irmãos, o que está acontecendo lá é miraculoso. Nós não tínhamos essa notícia do barracão até semana passada. Nós começamos a fazer algumas atividades para levantar fundos. A primeira delas foi um bazar. Postei um vídeo, irmãos, precisamos de itens. Em um dia, numa tarde, uma manhã e uma tarde, nós levantamos 12 mil reais e 65 centavos. Irmãos, isso é muita coisa para um bazar. E foi meu primeiro bazar. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas era 5 horas da manhã e já tinha gente na fila para entrar naquele bazar. No outro mês, que vai ser agora, dia 2 de março, nós vamos fazer uma feijoada. Aonde que a gente vai fazer feijoada? Achamos um salão bonito na nossa cidade. O irmão falou assim, ó, eu não vou cobrar nada de vocês, o aluguel é aproximadamente de 8 mil a 10 mil reais, lugar que faz casamento, não vou cobrar nada. Eu falei, muito obrigado, meu irmão, vocês vão nos ajudar na cozinha, porque eles normalmente que cozinham. Eles, não, nós vamos fazer todo o trabalho para vocês, mas eu não vou cobrar nada, viu? Eu falei, não, maravilha, então a gente precisa arrecadar os alimentos, né, para a feijoada, nós estamos calculando ali 450 refeições. Sabe o que ele disse? Não, pastor, você não entendeu, eu não vou cobrar nada. Vocês têm noção do que é isso, irmãos? Em 2 meses, a visão é de quem, irmãos? Não é minha, irmãos, a visão é do Senhor. Quem conduz a nossa história a esses embates? Posso te contar um segredo do meu coração quando eu sair daqui? Seria muito bom eu permanecer aqui para sempre, uma igreja grande, abençoada, o pastor que eu tenho como referência ministerial, irmãos que eu caminhei durante muito tempo, tranquilo, maravilhoso. Nós estávamos estabelecidos, a minha esposa concursada, os filhos estavam chegando, seria muito bom. Mas quando o Senhor coloca uma visão no nosso coração e nos conduz de tal modo, sabe quem dará provisão? É o próprio Deus. Pedro e João, diante daquele sinédrio, o que eles tinham para oferecer? Eles tinham aquilo que nem o mais conceituado advogado entre nós hoje pode oferecer, que é uma vida cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, que essa palavra ela sirva para que você entenda que esse mesmo Espírito que estava em Pedro e João é o Espírito que habita em nós.
Diante dos embates da nossa vida, não se coloque como covarde, como alguém que tem medo, como alguém que se esconde atrás de certezas efêmeras e humanas, mas se levante e glorifique a Deus, testemunhe o poder do Espírito Santo a partir da sua fé, da sua vida, daquilo que você tem sido alimentado dia após dia aí neste lugar. Amém? Esse texto termina, queridos, nos mostrando nos últimos versículos o propósito do Senhor para isso, um propósito eterno, em relação a um propósito fundamentado numa percepção humana. O que aqueles homens falaram? Vamos calá-los, vamos acabar com eles, vamos ameaçá-los para que eles não falem isso para mais ninguém. O que aconteceu quando eles fizeram isso? Estes dois homens foram responsáveis, junto com os outros apóstolos, a disseminar a mensagem de Jesus por todo o mundo, queridos. Algum homem, algum dia, poderá se levantar, alguma instituição poderá se levantar e falar: nós acabaremos com Jesus, com a mensagem de Jesus, nós acabaremos com a igreja. Algum homem pode fazer isso? Eles até podem, mas quando eles matarem um de nós, outros 10 serão levantados para pregar a mesma mensagem. Como diz Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja, porque a igreja não é nossa, a missão não é nossa, os embates não são nossos, são todos do Senhor, e é este Senhor que nos capacita. Mas esse texto não está falando sobre Pedro e João, sobre uma disputa para ver quem era mais forte. Esse texto nos fala sobre aquele que tem toda a autoridade, aquele que num tribunal, ele se apresenta a nós como o nosso advogado, mas também um juiz, aquele que estabeleceu piamente a justiça. Mas não só isso, ele se apresenta para nós nesse mesmo tribunal como aquele que se ofereceu voluntariamente para que nunca, nenhum de nós possamos ser condenados por qualquer sentença humana, porque aquele que é o reto juiz, o nosso advogado, aquele que é a própria justiça, ele é o Senhor da nossa vida e da nossa história, é nele que nós confiamos. A justiça dos homens prevalecerá? Entre os homens talvez, mas a justiça do Senhor, entre aqueles que são cheios do poder do Espírito Santo do Senhor, sempre estará sobre qualquer coisa que qualquer homem possa fazer. Amém, queridos? Que esse texto te sirva como um incentivo a você entender que você não está sozinho, você está com o Senhor que conduz a tua vida, que te leva a lugares que num primeiro momento não faz tanto sentido, mas que no Senhor farão todo o sentido, para que você possa testemunhar do poder e da autoridade do nosso Senhor. Coloque-se de pé, vamos orar mais uma vez, queridos. Santo Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Eu peço que o Senhor abençoe cada um de nós, nos ajuda a entender, Pai, que este embate de Pedro e João pode ser um embate que muitos de nós estamos enfrentando, lutas, sofrimentos, perseguições, mas nos ajuda, Pai, a termos ousadia, coragem, intrepidez, para nos posicionar por amor de Ti, confiantes em Ti e na Tua vontade. Nos ajuda a entender, Pai, que o Senhor que nos envia é o Senhor que nos sustenta, o Senhor que nos dá a visão é o Senhor da provisão. No nome de Jesus, amém.